A admoestação de Paulo aos Coríntios e o viver para Deus. O chamado à pureza e à santidade. Capítulo 1. A contenda entre irmãos. Na cidade de Corinto, marcada por disputas e divisões, Paulo alerta sobre um grave problema. Irmãos em Cristo envolvidos em disputas jurídicas. O apóstolo, com firmeza, admoesta os coríntios. Como ousais levar as vossas causas perante juízes injustos, ao invés de resolver entre vós mesmos? 1 Coríntios 6:1. Como será que a luz da paz pode brilhar quando os filhos de Deus não conseguem viver em harmonia, até mesmo em questões mundanas? Capítulo 2. A grandeza do reino de Deus. Paulo lembra aos coríntios o destino glorioso que os esperam. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6:9. Ele destaca que aqueles que persistem no pecado, como os adúlteros, os idólatras, os ladrões e os mentirosos, não farão parte do reino de Deus. Com essas palavras, o apóstolo exorta a igreja para se salvar da corrupção do mundo, lembrando-lhes que foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor. Capítulo 3. O corpo como templo de Deus. Com um tom forte, Paulo explica: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. 1 Coríntios 6:19. Ele enfatiza que a humanidade deve honrar a Deus com seus corpos e fugir da imoralidade sexual, pois o corpo não pertence a si mesmo, mas a Deus. A verdade é clara: o corpo não é para ser profanado, mas para glorificar o Criador. Capítulo 4. Fugindo da imoralidade. Fuja da prostituição, Paulo ordena. Ele revela que qualquer pecado cometido fora do corpo é algo que diz respeito à alma, mas o pecado sexual é um ataque direto ao templo de Deus. Paulo desafia a igreja. Ou não sabeis que quem se une à prostituta se faz um com ela? 1 Coríntios 6:16. O impacto de cada ação e cada escolha moral é real e eterno. Capítulo 5. A instrução divina sobre a liberdade. Paulo também lembra da liberdade que temos em Cristo, mas com uma advertência crucial. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. 1 Coríntios 6:12. A liberdade não deve ser usada como uma desculpa para a carne, mas como uma oportunidade para viver de maneira que honra a Deus. A verdadeira liberdade está em viver em conformidade com a vontade divina. Capítulo 6. A conexão profunda com Cristo. Os coríntios precisam compreender algo profundo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6:17. Em Cristo, somos transformados, somos chamados a uma nova vida. A conexão com Ele não pode ser quebrada e deve ser respeitada em todos os aspectos da vida, incluindo a maneira como vivemos em santidade e pureza. Capítulo 7. A admoestação urgente ao povo de Deus. É como se Paulo nos olhasse nos olhos e dissesse: glorificai a Deus no seu corpo. 1 Coríntios 6:20. Ele convoca os coríntios e o povo em geral a viverem não mais para os desejos e paixões deste mundo, mas para a glória de Deus. Nossas escolhas, nossos corpos, nossos comportamentos, tudo deve ser voltado para o Senhor, refletindo a santidade que Ele exige. Capítulo 8. A seriedade do chamado à santidade. E por fim, Paulo nos lembra que a santidade não é uma opção, mas uma responsabilidade. Cada atitude, cada pensamento, cada ação deve refletir o caráter de Cristo. Quando o apóstolo fala sobre o preço pago por nossas vidas, ele nos lembra da grandeza de nossa redenção, porque fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6:20. O preço de Cristo é alto demais para sermos negligentes com nossa santidade. A nossa vida agora é para Ele, e devemos viver de acordo com esse princípio. Conclusão. No palco da vida cristã, não há lugar para as imoralidades, concupiscências, desonestidades e nem para a desobediência. Cada palavra de Paulo ressoa,
com um eco poderoso. Nossos corpos são templos do Espírito Santo e nossa vida não é mais nossa, mas pertence a Cristo que nos comprou com seu sangue precioso. Que possamos, portanto, viver com sabedoria, respeitando os princípios divinos que Paulo tão claramente nos apresenta. Se essa história bíblica abençoou sua vida, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma nova história inspiradora. Compartilhe com amigos e familiares. Espalhe a palavra de Deus. Seu apoio faz toda a diferença. Que Deus te abençoe.